Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Você sabia que o site da Sara está de cara nova? Isso mesmo, com um visual mais moderno, interativo e fácil de navegar. Tenha acesso às ministrações de cultos e eventos, notícias, endereço das igrejas e transmissões ao vivo. Lá você também acessa os blogs dos bispos Robson e Lúcia Rodovalho, Lucas e Priscila Cunha e muito mais. Em um único local você tem acesso aos sites da Arena Jovem, Parceiros de Deus, Rede Gênesis, Rádio Sara Brasil e faça suas compras na SBE. Acesse e cresça. Mudar de vida nunca foi tão fácil. Agora, Sara tem um site com cursos online. Melhore seu currículo. Se prepare para um emprego melhor. Tem uma nova profissão. Acesse, faça seu cadastro e cresça. saraqualifica.com.br. Qual tem sido o seu gigante? Medo, depressão, dívidas financeiras, ansiedade, problemas na área sentimental ou na saúde. Davi não mediu esforços. Não olhou para a sua estatura, ou ficou preso nas incertezas. Ele usou a única chance que tinha e derrotou o gigante Golias. Chegou a hora de pôr fim a tudo aquilo que te impede de vencer. Em agosto, participe da campanha Derrubando Gigantes em uma Sara perto de você. Eu passei anos da minha vida tentando colocar em palavras tudo aquilo que eu vivi, toda a minha experiência. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu construí e pela graça de Deus eu consegui vivenciar. Quando me veio a ideia de escrever sobre a minha história, eu decidi fazê-lo pensando nos meus netos, pensando nas próximas gerações, pensando em pessoas com quem eu não vou ter a privilégio e a oportunidade de conviver. Aqui eu derramei a minha alma. Eu derramei aqui nesse livro a minha história, eu derramei meu coração. Aqui eu compartilho detalhes íntimos de um homem apaixonado por Deus e pelo Evangelho. Tem histórias aqui que eu nunca contei, nunca compartilhei com ninguém. Tem a minha paixão pela igreja, pelo perdido, pela ciência, pela fé do Evangelho que transforma o homem, um homem bruto, um homem rude, em uma nova criatura. Quero dizer para vocês que esse livro não é um livro comum, não é um livro qualquer. Aqui tem lágrimas e sangue derramado diante do nosso Deus, com muito suor, com muito trabalho. Deus abençoe todos que vão mergulhar nessa leitura e oro para que seja bênção para vocês. Você sabia que o site da Sara está de cara nova? Isso mesmo, com um visual mais moderno, interativo e fácil de navegar. Tenha acesso às ministrações de cultos e eventos, notícias, endereço das igrejas e transmissões ao vivo. Lá você também acessa os blogs dos bispos Robson e Lúcia Rodovalho, Lucas e Priscila Cunha e muito mais. Em um único local você tem acesso aos sites da Arena Jovem, Parceiros de Deus, Rede Gênesis, Rádio Sara Brasil e faça suas compras na SBE. Acesse e cresça.
Boa noite, igreja. Quero cumprimentar a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar vocês que estão aí no aconchego do seu sofá na tua casa, que nesse momento entrega o seu coração a Jesus, amém? Que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração nessa noite, tá? Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida, venha trazer aquilo que você busca nele, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz essa noite de estar nessa igreja maravilhosa e estar com meus irmãos aqui cultuando. E quero convidar vocês também que estão na sua casa, que venham uma hora fazer uma visita para nós aqui na nossa igreja, pessoalmente, amém, gente? Tá? Que essa pandemia aí não vai atrapalhar nós a buscar a Deus, não. Nós temos que ter fé no nosso coração e ter coragem e crer que Deus nos protege, amém? Eu quero trazer uma palavra aqui. Queria que você estivesse com a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Crônica, capítulo 6, por favor. Crônica, capítulo 6, versículo 1. Bom, enquanto vocês procuram aí, eu quero fazer uma oração aqui, convidar o Espírito Santo de Deus para que esteja nesse lugar conosco. Se vocês puderem orar aí no lugar que vocês estão também, na tua casa, aqui na igreja, vamos orar, tá? Para que o Espírito Santo de Deus compareça nesse lugar. Amém, gente? Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, quero ir em busca de Ti, Pai. Eu estou aqui com o coração aberto, Pai, pedindo que o Senhor venha nesse lugar. Eu creio que o Senhor já está aqui. Grande coisa o Senhor fará nessa noite aqui nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, anjo do Senhor, vai na casa daquelas pessoas que não puderam vir, Pai, na igreja, assistir esse culto presencialmente, que o Senhor possa proteger eles dessa pandemia, do coronavírus, do Covid-19, que o Senhor venha trazer a cura sobre o nosso estado, sobre o nosso país, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero falar, Pai, que eu estou de todo o coração, com o meu coração aberto aqui. Eu creio, Pai, que muito em breve essa situação vai passar, porque o Senhor é mais forte do que essa situação. Essa pandemia não terá força contra o seu poder. Eu creio nisso. Quem crê nessa palavra, diga amém, em nome de Jesus, porque Deus é o melhor, Deus é o mais importante na nossa vida. Só Ele tem poder contra a nossa saúde e sobre a nossa vida, amém, gente? Agora aquele que achou aí Crônica capítulo 1, vamos ler essa palavra aqui. Aquele que achou, diga amém, por favor. Aqui em Crônica 6:1, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para tua eterna habitação. Versículo 4. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma para todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa, e nem estivesse em que estivesse o meu nome, e nem escolhi homem algum para ser chefe, o meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. E também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração
edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste que de ter isso do teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra. Amém, gente? Que maravilha, né? As promessas de Deus, então, elas são cumpridas na nossa vida. Tem pessoas que às vezes buscam uma coisa em Cristo Jesus e aí acha que está demorando muito, né? E as coisas não é na hora que nós queremos, é na hora de Deus. Amém? Então a gente tem que buscar. Por isso a palavra de Deus já diz que nós devemos descansar no Senhor. Amém? Então não adianta você querer que Deus faça as coisas na sua hora, a hora que você quer que Ele faça, que Ele não vai fazer mesmo. Primeiramente nós temos que orar bastante, temos que jejuar, entendeu? Para que nós podemos ser ouvidos pela nossa oração. Amém? Eu queria dizer para vocês também que eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja maravilhosa, que eu aprendi muita coisa, eu continuo aprendendo muita coisa através do nosso pastor, da nossa pastora, que há uns 3, 4 anos atrás eu não tinha muito conhecimento da palavra. Graças a Deus, de pouco em pouco eu estou aprendendo, porque eu tenho um grande pastor, um grande profeta, que nos ensina maravilhosamente bem. Amém? Obrigado, quero agradecer a vocês todos, a presença de vocês. Fiquem à vontade. Amém? Boa noite, povo de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé, levantar a sua mão mais alto que você puder agora. Levanta a sua mão e aplaude ao Senhor com toda a sua força. Honra Ele com as suas palmas. Amém? A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. E eu quero te dizer, é tempo de adorar, é tempo de se alegrar na presença dEle. Deus vai abrir os olhos dos nossos corações. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória, derrando seu amor e poder, pois tu és santo, santo, exalte, brilhando a luz da sua
palmas para o Senhor. Aleluia. Acompanhando as palmas, só aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Vamos lá, galera, nas palmas. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor. Jesus nos chama em alegria para sermos salvos, sermos libertos na presença do Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, impressionante. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz, declare isso. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Mais uma vez, levante as suas mãos para cima. Levante as suas mãos para cima em sinal de adoração ao Senhor. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Glória a Deus. Nós recebemos o seu chamado, Senhor, e atendemos. Hoje nós clamamos, Senhor, pelo teu Espírito.
seja derramado sobre nós. Venha, Senhor, com o Teu Espírito, assim como o Senhor tem prometido para nós, Senhor. Que cada um aqui, Deus, possa ser preenchido. Agita as águas paradas da minha alma. Que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. E abro os seus braços, com a alcança quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o seu Espírito, derrama o seu Espírito. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Seu amor, Senhor, é violento e me alcanças. Clame pelo amor do Senhor. Oh Deus, derrama do Teu Espírito sobre nós. Que seja derramado o Seu Espírito sobre nós, Senhor. Aleluia. Declare você. Teu amor. Levante sua voz. Como a garra de um leão, assim como
Diga para Deus. Em quem tu és, teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, renda o teu coração para Deus agora. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem. Seu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, nós te pedimos, vem, derrama mais. Comece a clamar agora onde você está. Feche os teus olhos onde você está e comece a dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mais de ti, Espírito de Deus, mais de ti, Espírito Santo, mais de ti, Senhor, mais da tua presença santa, Senhor. Oh, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais. Oh, nós queremos, Deus. Nós não sabemos interceder, Senhor, mas o teu Espírito Santo intercede por nós. Nós não sabemos orar, mas o teu Espírito Santo intercede por nós. Ele nos guia. Declare isso em nome de Jesus. Eu não sei orar. Quantas coisas você não sabe orar? Quantas coisas você não sabe falar? Quantas coisas você não sabe pedir? Mas se você tem o Espírito Santo, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Declare agora em nome de Jesus: Pai, intercede por mim, naquilo que eu não tenho sabedoria para interceder, naquilo que eu não tenho entendimento para interceder. Em nome de Jesus, declare isso para Ele, declare de todo o seu coração, em nome de Jesus. Comece a clamar no nome de Jesus, comece a clamar em nome de Jesus, comece a declarar: oh Espírito de Deus, nós queremos, Deus, nós ansiamos pela Tua palavra, nós ansiamos pela Tua direção, nós ansiamos, Pai, pelo soprar do Teu Espírito. Oh, relebele chora, labalaiara, labalachara, labalaiara, labalachora, lebele churia, labanai. Oh Deus, nós queremos mais de Ti. Oh, quantos podem dizer: Senhor Jesus, nessa noite eu quero mais, eu quero entrar num nível novo, mais profundo, eu quero ser mais cheio, mais visitado pelo Teu Espírito Santo. Que hoje o Teu Espírito me encha, transborde o meu coração na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Dê a melhor salva de palmas que você puder. Amém. Aleluia. Pode ser o mais forte que você puder, querido. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Vocês podem se sentar um pouco mais à frente por obséquio, por gentileza. Amém. Que bom que você está aqui. Que bom ter a sua presença aqui junto conosco. Que bom que você está aqui nos acompanhando aí pelas redes sociais. Os livros, eu acho que estão disponíveis os livros hoje? Estão disponíveis os livros hoje. Pode vir, querido. Se ficar atrás, bate a cabeça. Os livros aí, nós temos alguns livros aí, não vou falar dos livros, até que venha a sua fome, né? Enquanto não vir a sua fome, amém? Mas poder assentar, pode se assentar, fique à vontade, a casa é sua, só não tire os sapatos, em nome de Jesus. Amém?
Pode trazer alguma coisa aqui para mim colocar aqui junto. Aleluia. Obrigado, meu querido. Querido, temos algumas informações importantes, né? Nosso Instituto de Vencedores vamos esperar o irmão aqui, vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Ajudar seu irmão. Oh, glória. Aí. Nosso Instituto de Vencedores está acontecendo todos os domingos, online, presencial, às 4:30 da tarde. Amém? Então é muito importante que você não deixe de aprender. Nossos cultos também estão funcionando presencialmente, terças, sábados e domingos. Amém? Terça-feira às 19 horas, sábado às 18 e domingo às 18 horas. Amém, queridos? Todo mundo está indo trabalhar, não é verdade? Todo mundo está indo, muitos estão estudando, estão trabalhando, e às vezes você deixa de vir no culto, querido, né? Cuidado com os seus princípios, os seus valores, amém? Ah, pastor, mas é perigoso. Perigoso qualquer lugar é, não é verdade? E aqui nós estamos tomando todas as medidas necessárias de proteção, de detetização da igreja a cada culto, no começo, no final do culto, nas cadeiras, máscaras, álcool em gel. Você pode pegar em outro lugar, mas aqui na igreja, não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível. E fica aqui uma nota de repúdio às reportagens sensacionalistas que vão contra o Evangelho, né? Contra a obra do Senhor, não é verdade, queridos? Tem muitas pessoas no supermercado adoentadas, muitas pessoas nos bares. Ontem estava conversando com um aluno meu que foi com a família na Afonso Pena no domingo à noite, e lotada Afonso Pena, todos os barzinhos da Afonso Pena lotados, né? E hoje a gente vê uma reportagem ridícula do Campo Grande News. Pega minha filha, leva lá para a sala, faz favor, Kelly. Isso, obrigado, querida. Glória a Deus. E eu vi uma reportagem ridícula no Campo Grande News contra as igrejas, né? A igreja é a igreja que sara a nossa terra, a igreja, independente da placa, é a igreja que leva muitas vezes às pessoas necessitadas alimento, leva a palavra de conforto, leva a oração, e isso é essencial e fundamental. Glória a Deus. Amém. Quero entrar na palavra com você. O tema da palavra que eu quero pregar hoje aqui com você é as 7 estratégias de Davi para vencer o maior gigante da sua vida. Amém? Quantos tem um gigante para vencer nesses dias? Quantos tem um gigante para vencer nesses dias aí? Amém? Glória a Deus. Existem muitos gigantes que nós precisamos vencer. E eu quero falar de alguns princípios, estratégias, né? Algumas visões que a palavra de Deus nos traz, como Davi venceu o maior gigante da sua vida. Amém? É verdade, ele perdeu algumas vezes, ele perdeu 2 ou 3 vezes. Algumas batalhas Davi perdeu para esse gigante, mas no final da sua vida, em 2 Reis, ele completa a sua vida em glória, e assim vai ser a sua história. Amém? Não interessa da maneira que você começou, não interessa o que aconteceu na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai terminar a sua vida em vitória. Pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Senhor, nós convidamos o Teu Espírito Santo a estar nesse lugar, a estar nos guiando, nos direcionando, trazendo visão, trazendo instrução, trazendo conhecimento, mas principalmente, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa abrir os nossos olhos. Diga comigo, que o Teu Espírito Santo abra os meus olhos, para que eu veja, não com olhos naturais, mas sobrenaturais, sobre tudo aquilo que é natural, em nome de Jesus. Amém? Dá um amém mais forte, irmão.
Dá um amém de vivo aí. Amém. Glória a Deus. Quantos estão vivos aí? Glória a Deus. Antes de falar um pouquinho da história de Davi, eu quero falar da onde Davi surgiu. Como que Davi surgiu? Primeira coisa que eu quero falar para você é que Davi tem uma história. O sangue de Davi reinou na terra por 450 anos. Foi o sangue que mais reinou na terra em todo o mundo. Em todo o mundo, o sangue que mais reinou na terra foi o sangue de Davi. Amém? Eu não estou ouvindo nenhum retorno aqui. Nenhum som de nada aqui do fundo aqui. Não estou escutando. Vamos lá? Você consegue dar uma acertadinha para nós aí? Amém, glória a Deus. E Davi era filho de Jessé. Jessé tinha outros 6 filhos e Davi era o menor. Era o caçula. Jessé era filho de Obed, que por sua vez era filho de Noemi. E aqui em Rute, capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no seu colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: de Noemi nasceu um filho, e eles lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Então ele já tinha uma história. O sangue de Davi corria a homens e mulheres que temiam ao Senhor. Amém? Eu não sei como é a história da tua família. Se você tem uma história como Gideão. Gideão era filho de um pai idólatra que servia a um deus Baal, mas mesmo assim ele decidiu servir a Deus. Ele decidiu destruir os altares que o seu pai servia. E eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que se você decidir andar no caminho do Senhor, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos receberão da história e da herança de vitória que há em Cristo Jesus. Pensei que eu ouvi um amém muito mais forte, né? Mas seja o seu amém conforme a sua fome e a sua fé, em nome de Jesus. Então a história de Davi é uma história muito forte. Davi, Salomão e por aí vai. Até a descendência de Jesus era raiz de... Quem lê a Bíblia aí? Pode falar, se você souber. Davi, né? Oh meu Deus, né? Está na igreja, pelo menos eu creio que em nome de Jesus, que 99% lê a Bíblia aqui, né? Amém? 99%, 1 ou 2% que é visitante ainda. Mas se você é crente de verdade, você lê a Bíblia. Aleluia! Então depois da 14ª geração, quem veio reinar na terra? Jesus. Qual era a descendência sanguínea de Jesus? Davi. Amém? E agora eu quero entrar nesses princípios que Davi tinha e que fez com que ele vencesse a maioria dos gigantes na sua vida. A primeira que eu quero apontar com você hoje é que Davi, ele era um homem certo, no tempo certo, no lugar certo. Amém? Quando Saul, que era o rei de Israel, se posicionou e recebeu de Deus, através do profeta Samuel, a unção para ser rei, foi o primeiro rei de Israel. O povo clamava e se levantou um rei de nome Saul.
E Saul, no começo, obedeceu a Deus. Ele começou a obedecer a Deus. Mas entenda uma coisa, Deus começou a dar direções para Saul que contrapunham o que ele acreditava ser o certo. Escute isso. Jesus, ele diz uma coisa muito importante: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É fácil negar a si mesmo quando o que você pensa de errado vai de encontro aos pensamentos de Cristo e a Bíblia. Agora, é difícil seguir a Jesus quando o que você pensa que é certo vai diferente do que a Bíblia está dizendo para você fazer, do que Deus está falando com você através da palavra. Quantos estão entendendo? E Saul começou a contestar as direções de Deus no seu coração. E ele começou a fazer pela metade. Diga comigo: decisão pela metade não é obedecer, é desobediência parcial. Amém? Quem está no instituto, no nono módulo, no primeiro módulo, na nona aula, vai aprender isso. A obediência parcial, ela se torna desobediência. Porque entenda uma coisa, a desobediência, ela não vem porque você fez e fez mal feito. Ela vem porque você não fez o que deveria ter sido feito. Então, muitas pessoas, principalmente em países ocidentais, de terceiro mundo, elas acham que elas precisam receber algo em troca, sem fazer, ou fazendo parcialmente. E não é assim. Deus é um Deus de excelência. Em tudo que Deus faz existe excelência. Deus criou o mundo excelente. Deus deu ao homem um espírito de excelência. Amém? Lá em 1 Samuel, abra aí comigo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia para o Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e não poupe nada. Olha aqui para mim. Ele disse: não poupe nada. Amados, por que ele está dizendo aqui não poupe nada? É a mesma coisa que você chegar para o exército de talibãs. É a mesma coisa que você chegar para um exército de talibãs e falar assim: olha, vamos negociar com você. Nós somos de Deus, nós somos israelitas, nós buscamos a Jesus Cristo. E você vai lá e guerreia contra os chefes dos talibãs, do ISIS. Alguém sabe o que é ISIS? Como é que é a sigla deles lá? É um exército xiita de muçulmanos, da estirpe mais sanguinária, sem dó nem piedade, que mata cristãos, que abusa de crianças, que casam-se com crianças de 8, 9 anos, abusam dessas crianças até 12, 13, 14 anos, e depois as matam. É a mesma coisa você falar: olha, você está sendo enviado por Deus para ir contra esse povo, para guerrear contra esse povo. Chegando lá, em vez de você guerrear contra eles e exterminá-lo de uma vez, ser realmente opositor daquela situação, você vai e deixa o chefe, o Bin Laden deles lá, vivo. Fala: não, vamos negociar. Foi isso que Saul fez. Saul recebeu uma direção de Deus e ele negociou.
Diga comigo, ai, ai, ai. E aqui nós vemos um pouquinho mais à frente, versículo 9 diz assim: e Saul poupou Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível ele destruiu. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter havido constituído Saul rei, porquanto deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel a encontrar Saul, e pela manhã anunciou aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, dando volta, passou e desceu a Gigal. Olha aqui, ele começou a deixar Deus de lado e começou a exaltar a si mesmo. Tem gente que fala que o poder muda as pessoas. Eu discordo. Eu creio que o poder, o dinheiro e a posição revela as pessoas. Diga comigo: o poder, o dinheiro, as lutas e as posições revelam o caráter e não mudam o caráter. Você concorda comigo? Alguém vai concordar, outros não. Mas revela o caráter. O caráter, ele é formado do 0 aos 7 anos de uma criança. Pastor, Deus pode converter um caráter? Sim, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem é visitado pelo Espírito Santo tem um caráter transformado. Agora, quem é convencido não tem. Quem é convencido, na hora do vamos ver, na hora do aperto, ou na hora de uma promoção, de um dinheiro, você vê que a pessoa não aparece mais. É ou não é assim? É ou não é assim, gente? É isso aí. Então vamos lá. E a palavra de Deus aqui diz que Deus escolheu, Deus rejeitou a Saul e escolheu para si um homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade. Diga comigo, vontade. Davi tinha 2 atributos. Ele era um homem certo, no tempo certo, no lugar certo, com o coração certo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Aqui diz: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Às vezes as pessoas falam assim: eu não consigo as coisas. Não é que você não consegue, é que você obedece a Deus parcialmente. Comece a obedecer a Deus no cuidado da sua escritura, segundo a palavra. Comece a viver segundo a palavra. Comece a viver segundo as escrituras. Pare de dar conversa para essa mente que conversa dentro de você. Como assim, pastor? Você já viu que você conversa consigo mesmo? Você prega para você? Muitas pessoas vêm no culto, hoje estão me assistindo aqui e dizem assim: não é bem assim? Não é tão assim? Eu posso namorar. Eu posso, desculpa a palavra, mas eu posso fazer sexo antes do casamento, ter relação sexual antes do casamento, porque eu amo. É ou não é verdade? Tem gente que pensa isso. Eu pensava assim. Mas quando o Espírito Santo entrou no meu coração, eu tinha um relacionamento com a minha esposa, sem casar. E quando eu me converti, eu falei: não podemos nos tocar. Por quê, pastor? Porque o pastor pregou para você? Não, porque está escrito na palavra. É uma consagração. Aleluia. Pode dar um glória a Deus, hein? Então entenda isso. Davi era um homem. Sabe por que Davi tinha um coração diferente?
Segundo princípio, Davi era um adorador. Ele era um adorador, gente, independente da condição, independente da posição, independente se ele era preterido pelo seu pai, ele era um adorador. E sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a ter o coração de Deus. Está entendendo? Quem se relaciona no íntimo com Deus, começa a ter no seu coração as vontades de Deus. Olha que loucura. Por que tem muita gente que desvia, que sai da igreja, que não para de dar célula? Não é porque está difícil. Porque desculpa, mas eu não vejo grandes dificuldades, não. Eu não consigo enxergar. Por quê? Porque eu não tenho para onde ir. Né? A palavra do Senhor diz: aquele que lança a mão do arado não é digno de olhar para trás. Só tem gente que vive metade do coração em Deus, metade do coração nos princípios do mundo. Não é que vive no mundo, mas os princípios, eles precisam se converter. Você está entendendo? Sim ou não? Então Davi, ele era um adorador, mas ele guardou o tempo do encher do Espírito na sua vida. Davi estava se preparando. Sabe quando você se prepara para o propósito? Ele estava se preparando para o propósito, se consagrando. Ele era consagrado. Ele adorava o Senhor, mesmo que ninguém visse a ele. Ele adorava o Senhor. 1 Samuel 13:14 diz, 1 Samuel 16:13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha aqui para mim. Ele não saiu da casa do pai dele. Ele não foi para a guerra. Ele não foi para a casa de Saul reivindicar o trono. Ele simplesmente continuou o que ele estava fazendo, que era apacentar as ovelhas do seu pai. Ele recebeu da unção, amém, queridos? Mas ele não mudou as atitudes. Tem gente que recebe o Espírito Santo, não porque agora eu sou, porque agora isso, porque agora aquilo. Deus vai te dar dons espirituais para você ganhar dinheiro. Pode falar amém. Deus vai te dar dons espirituais para abrir igrejas. Deus vai te dar dons espirituais para crescer emocionalmente. Mas não é por isso que você vai deixar para trás aquilo que você tem que fazer. Amém, queridos? Terceiro ponto. Davi tinha uma identidade bem definida. Ele sabia quem era em Deus. Uma pessoa só sabe quem é quando ela tem essa revelação de Deus no seu coração. Quem não tem revelação de Deus no seu coração, vive uma vida após a outra. Tem gente que começa algo e não termina, porque ele não sabe para que ele nasceu. Pessoa que começa uma faculdade, segunda faculdade, terceira faculdade. Pessoa que alguém fala para ela: ó, você é feia. Ah, eu sou feia. Começa a chorar. Fica triste porque falaram que eu sou feio. Pessoa que, porque nasceu em um lar mais humilde, fala: você nunca vai sair dessa vida. Ela fala: é verdade. Por quê? Não tem identidade. Identidade, queridos, aqui no dicionário, significa é a qualidade de ser idêntico a si mesmo. Idêntico a si mesmo. Você olha no espelho e você fala: nossa, é o gordinho mais lindo que eu já vi. Amém? É o marrom bombom mais bonito que existe.
Posso ouvir um amém? É o nariz mais exuberante. Aleluia! Por quê? Porque você tem amor por si mesmo. Jesus ele falou: amai a Deus acima de todas as coisas e amai o teu próximo como a si mesmo. Uma pessoa não vai amar ninguém se ela não tiver intimidade de amar a Deus no seu interior. O amor ágape é o amor que sai de dentro. É o amor que provém de Deus, é doação de Deus. Você acredita nisso? O amor é fruto de Espírito Santo dentro de nós. Eu não achei no culto domingo, mas é Gálatas 5:23. Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, contra essas coisas não há lei. Quer dizer, não precisamos negociar. Eu te amo pelo que você é. Está entendendo? Então Davi, ele sofreu várias tentativas de anulação da sua identidade. A primeira delas, ele era o irmão mais novo, o caçula de 7 irmãos. E quando Samuel chegou na casa dele, Samuel tinha autoridade de ministro. Você tem noção? Era quem assinava. Não era qualquer profeta naquela época. E o profeta continua sendo profeta até hoje. Quem não recebe é o povo, né? Fazer o quê? Estamos nos últimos dias, é algo normal. O profeta, ele não é bem quisto na sua própria residência, nem na sua própria população. Então Davi, ele foi rejeitado, preterido. Mas ele não mudou a sua identidade. Posso ouvir um amém? Davi, ele foi preterido e quando chamaram, ele falou: sim, eu estou indo. Querido, naquela época, quando chegava um profeta da estatura de Samuel, se queimava incenso de cores diferentes. Todo mundo sabia que Samuel estava na casa de Jessé. Olha só que coisa. Davi, 1 Samuel 17:26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e que tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha identidade. Ele sabia quem era Deus e sabia quem ele era em Deus. Amém? Você só aceita qualquer coisa quando você não sabe quem é. Aí você aceita qualquer coisa. Qualquer emprego, qualquer namorado, qualquer maneira de te tratar. É ou não é verdade? Você vai no médico, o médico fala: ah, vai para lá. Fala: não, senhor, estou pagando isso daqui. Ah, é público. Então, eu pago meus impostos. Posso ouvir um amém? Esses dias eu estava conversando com uma menina. Falei: e aí, foi no médico? Ela falou: fui no UPA. Falei: e aí? Falou: nada. Me deram um remédio e me mandaram para casa. Falei: você não perguntou nada para o médico? Ele não perguntou nada. E você saiu de lá sem perguntar? Sim. Eu confesso para vocês que esse tipo de atitude passiva, ele me traz um pouco de revolta. Sabe por quê? Porque se Deus mandou seu filho para morrer por mim, será que os meus olhos ainda não enxergaram quem eu sou? Entende? Quem você é? Você é a imagem e semelhança do seu Criador. Não importa o que aconteceu, não importa se você se decepcionou, se te traíram, te machucaram, te enganaram. Isso não é relevante. Isso não é relevante. Então a identidade de Davi era clara.
1 Samuel 42, a Bíblia diz assim, 17:42, perdão. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque ele era moço, ruivo e gentil no aspecto. Vou falar para você, ele era delicado. Ele era delicado. Davi era um menino delicado. Disse depois o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus e pedras? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que tens afrontado. Nem uma salva de palmas, eu vou aplaudir sozinho. A identidade te faz ter atitude, você está entendendo? A identidade te faz ter atitude. Você sabe o que não tem e o que precisa. Você sabe o que não tem e o que precisa. Tem gente que quer ganhar 10 mil por mês, mas não tem o que precisa para ganhar 10 mil por mês. E fala assim: porque para mim a vida é mais difícil. Só o fulano tem sorte. É ou não é verdade? Estava conversando com um amigo meu há uns anos atrás e ele falou: agora vamos parar de conversar. Ele é de outra cidade, porque eu tenho que preparar meu curso de amanhã. Era 1h da manhã. No outro dia, 8h da manhã, ele estava de pé para dar o curso. E ele ganha lá seus 15, 20 mil para dar uma palestra. Aí as pessoas olham para ele e falam assim: teve sorte. Quantos estão entendendo? Para você se tornar bom em algo, demora 10 mil horas no mínimo de estudo, trabalho, sacrifício. Você vai preparar uma palavra, demora 2, 3, 4 horas. De oração, de busca, de entrega, né? Demora. Por que as coisas falham? Porque não tem preparação, não tem interesse, não tem empenho. Quando você tem empenho em algo, você sabe a posição que você está, amém, querido? Você sabe que falta, você precisa ler mais, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, mas você também precisa de mais sabedoria. Olha aqui para mim, a palavra de Deus diz que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Jesus estudava a palavra. Mas ele era Deus. Ele é Deus, amém, ele é Deus. Ele é Deus. Preguiçoso chama capacidade, talento, excelência, tudo, trabalho de sorte. Toda vez que a pessoa fala assim: você teve sorte, hein? Você fala: ele é preguiçoso. Quando alguém fala assim para mim: você tem sorte, né? Na minha cabeça eu já leio preguiçoso. Eu já faço sabe o Google Tradutor, que você joga lá uma palavra e traduz em outra língua? Para mim eu traduzo assim. Quando a pessoa fala assim: vamos treinar, vamos orar, vamos chegar mais cedo na igreja, vamos ler a palavra. Para mim tá difícil. Eu não tenho horário. Eu falo: preguiçoso. Preguiçoso. Estou correndo 6h da manhã com a minha esposa, todo dia. Estou correndo com ela. Eu vou dizer uma coisa para você: o que eu não sou é preguiçoso. Você quer um conselho? Ou o preguiçoso se converte do seu lado, ou dá uma escolha para ele. Fala para ele: ou você se converte comigo a ter vontade de fazer as coisas, ou não fica grudado em mim não, que senão você vai me contaminar. Já viu quando o cara é preguiçoso e fala: não,
Não, fica mais. Não, deixa pra lá. Depois você vai. Não, mas é uma responsabilidade, é um currículo que eu tenho que entregar. Não, é um trabalho que eu tenho que fazer. É um negócio do IV. É uma célula que eu preciso. Não, depois você vai. Já viu isso? Ele começou a te contaminar, ele vai te sujando. Jesus, ele sentava com pecadores, mas levantava com convertidos. Amém? Jesus entrou na casa do baixinho lá, como que é o nome dele? Zaqueu. Comeu com Zaqueu. Zaqueu era um pecador. Era agiota. Emprestava dinheiro a juros altíssimos. Quando Jesus sentou com ele, ele falou: ó, se eu fiz alguma coisa errada, primeira coisa que eu vou fazer, metade do que eu tenho está no ministério, está nas tuas mãos. E quem se sentir lesado, fala para vir aqui na minha casa, porque eu vou dar o dobro do que ele sentiu roubado naquilo que eu cobrei. Vocês estão entendendo? Jesus sentou com um publicano, cobrador de impostos que era Mateus, levantou com um discípulo. Ai, pastor, mas você sabe como é que é? Não sei. Eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é. Todo mundo que eu vi negociar princípios na Bíblia, hoje não estão na presença de Deus. Estão desviados. Pastores, líderes, porque começaram a negociar princípios. Você está entendendo? A identidade, ela faz com que todo mundo caia no poço, mas você fique. E todo mundo fala assim: mas por que todo mundo caiu no poço e você ficou? Porque eu previ. Olha aqui para mim, o errado é previsível. A Bíblia chama de aparência do mal. Jesus, ele fala assim: afastai-vos da aparência do mal. Paulo, na verdade Paulo, né? Mas a aparência do mal já é mal. Aleluia. Então seguimos. Quarto ponto. Antes de ser rei, Davi tinha uma característica que mata a pau. Davi era servo. Olha só, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se o moço, e disse Jessé: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Primeira vez que você vê isso aqui, ó. Onde que Davi estava? Trabalhando, servindo o pai. Davi estava servindo seu pai. Enquanto tinha os homens tudo interessado no que Jessé estava fazendo, ele não parou o serviço. Dá uma glória a Deus aí. 1 Samuel 17,15 diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Davi foi chamado por Saul porque Saul perdeu o Espírito de Deus. Quando você começa a desobedecer a Deus, você perde o Espírito de Deus, viu? Só para contemplar o que eu tinha pregado em cima, no primeiro tópico. Quando você para de obedecer a Deus, você perde o Espírito. Você pode orar, jejuar, pular, dar cambalhota, orar em língua, fazer fogueira, raspar o cabelo, dar oferta, pode fazer o que você quiser. Se você não começar a obedecer a Deus, o Espírito de Deus não volta na tua vida. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém ou aleluia? Tem uns irmãos que estão meio aleluia aí. Então aqui, Davi ia à casa de Saul para tocar harpa para ele, porque toda vez que Davi tocava, a adoração enchia a casa de Saul e Saul se sentia em paz. E ele ia, tocava, corria lá na casa dele para apacentar as ovelhas do pai. Tem gente que fala assim: estou servindo a Deus. E a sua casa, seus filhos, sua esposa, e o dia da família? Ai, pastor, então vou parar, vou cuidar só da minha família. Família não é propósito, família é obrigação.
Tem gente que fala assim: meu propósito é cuidar da minha família. Ô cabeçudo, abençoado, santo de Israel, família é propósito. Ah, mas vou trazer o sustento para minha casa. Sustento, principalmente para o homem, é propósito. Não é isso que a Bíblia diz? Do suor do seu rosto comerás o pão, e tudo lhe é bem. Cuidar do teu filho, dar caráter para o teu filho, cuidar da tua casa, é obrigação. Tem gente que deixa de servir a Deus porque fala que vai cuidar da família, mas quando não estava na igreja, ficava no bar. Ora, e se parar de vir na igreja, vai voltar para o bar. Pastor, é maldição? Não. Todo lugar vazio, querido, ele precisa ser ocupado. A Bíblia diz: o demônio sai quando o Espírito de Deus entra, mas quando o Espírito sai, aquele demônio volta e com ele traz mais 7. Está amarrado em nome de Jesus. Entenda uma coisa. Davi, capítulo 1 Samuel capítulo 16, versículo 19. E Saul enviou o mensageiro a Jessé dizendo: envia Davi para mim, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, de odre de vinho e um cabrito, enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Então Davi, até para ir para a guerra, o pai dele fala: olha, eu não sei nem onde está essa passagem, mas até para ir para a guerra, Davi, Jessé, seu pai, fala para ele: vai lá e vê como estão seus irmãos no fronte de batalha. Até nisso, ele vai e deixa as ovelhas em cuidado de um funcionário do pai dele. Você está entendendo? Até nisso ele era cuidadoso. Até nisso ele era cuidadoso. Quando você tem um ministério, você tem cuidado com a sua célula, cuidado com aquilo que é o seu ministério, com a sua casa. Sabe, você chega do culto, você vai lavar sua roupa, você coloca a roupa para bater, enquanto você está cuidando da criança. Não é verdade? É a vida, meu irmão. Pare de colocar peso naquilo que é bênção. Posso ouvir um amém? Quinto ponto. Davi se posicionou com autoridade perante os seus inimigos. Tem muito crente que é capacho no mundo. A família fala: igreja para quê? Para que igreja? Você estava bem até agora. Agora você não fica mais aqui em casa. Igreja, pastor, tudo ladrão. Igreja para quê? Para que você vai estar vendendo convite de feijoada para a igreja? Não concordo com a palavra. Agora você não pode nem mais beber porque você está na igreja. Não é assim? Você não vai arranjar uma namorada, não. O namorado vai ficar para a titia. Tem que beijar na boca, tem que ser feliz. Não é assim que o mundo fala? Sim ou não? Faculdade, os amigos. Não, mas você parou, cara. O que foi que você não apareceu mais aqui no boteco? É assim. Davi, ele se posicionou, querido. Quem se posiciona perante os inimigos de Deus tem sobre ele a autoridade de Deus. Não adianta dizer que você é do exército de Deus e não está disposto a pegar na espada, no cajado, na funda, ou seja lá qual for a sua habilidade. Lá no vale de Elá, que é onde estava Filisteu e Israelita de um lado, Golias ia lá e gritava, todo dia de manhã e no final da tarde: manda alguém aqui para me enfrentar. O mundo é assim, o diabo é assim, é a pressão, é o medo. Diz que ele anda ao derredor rugindo como um leão, e não que ele seja um leão, ele é um lobo devorador, mas ele se faz de leão. Então ele botou tanta pressão naquele povo que ninguém se levantou, nem para morrer. Quando Davi chega no fronte de batalha, ele pergunta: quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo?
Olha o posicionamento dele. Olha a diferença que ele tinha dentro de si mesmo. Porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém? 1 Samuel 17,46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17,46. Posicionamento. Primeiro, ele sabia quem era. Ele andava com Deus. Ele sabia a habilidade que ele tinha. Sexto ponto, Davi tinha astúcia, atitude e dominava o que ele estava fazendo. Tem gente que fala assim: porque eu vou começar um negócio aqui, Deus vai me abençoar e tudo vai dar certo e pai, vai acontecer tudo. E a pessoa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu criei cachorro uma época. E eu tinha um casal de Bull Terrier, que é um cachorro diferentão, tem uma cara de ovo assim. Você sabe qual que é? É um esquisitão. E eu falei, eu vou cruzar esses cachorros, calculei, dava 10, 12 filhotes cada ninhada, 1.600, era 2.600. Fiz o cálculo, 10 filhotes, falei, vou comprar um carro. Vou comprar um carro, 20 mil reais. 20 mil reais. Calculei a ração, 45 dias, vacina, pedigree. Falei, vai ficar uns 18. Com 6 meses, eu tinha outro cachorro, um pitbull. Ele estourou, o canil foi lá e enxertou a Bull Terrier. Nasceu um filhote de onça com tucano lá no quintal. Vendi por 80 reais. Saco de ração, 80 reais. Segunda ninhada, cruzou com o Bull Terrier. Ela matou 8 filhotes, sobrou um. 8 ela matou. Na terceira ninhada, viveu todos. Com 30 dias pegaram giardia, que é um vermezinho que dá. Tratei até 90, perdi praticamente todo o lucro. Fora que não dormia. Porque chegava da faculdade a limpar canil, passar fogo. Você tem que passar fogo no solo, jogar. É um troço que demora muito para sarar. Conclusão. Você olha alguém criando um cachorro, o cara vai lá e cobra tantos mil reais. Tem gente que fala assim, mas muito caro. Eu nunca mais falei que era muito caro. Amém ou não? Você chega para cortar um cabelo, onde eu corto o cabelo lá, o cara cobra 35 reais. O cara vai conversando com você, ele faz zoom, 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 zoom. Pronto. Mas muito rápido, 35 reais, vou virar barbeiro. 10 cortes, 350 reais. É ou não é verdade? Você olha um cara vendendo carro, você fala, quanto você ganhou nesse carro? Eu ganhei 6 mil reais. Naquele ele ganhei 12. Meu Deus, vou virar garagista. Porque dá dinheiro. Aí você compra o primeiro, o segundo, o terceiro carro, demora 2 anos, um ano para vender o carro. Ficou 1 ano esperando para vender o carro. Entenda uma coisa. Identidade. Você anda com Deus. Deus te dá identidade. Amém? Você sabe quem é. Consequentemente, você começa a entender para que você foi chamado, para o que você nasceu. Tem médico, escuta aqui, conhecido meu, que ganha 200 mil reais por mês. Tem médico que ganha 12 mil. Pastor, mas 12 mil é um bom salário. 200 para 12 mil é um bom salário? Quem ganha 200 mil para 12 mil é um bom salário? É péssimo, sim ou não? Sim ou não? Por que um ganha 200 mil e por que o outro ganha 12 mil? Porque esse aqui é excelente. Ele nasceu para ser médico.
Está entendendo? Ele nasceu para isso. Ele estudou. Ele se aplicou, ele passou madrugadas acordado. O outro terminou a faculdade, foi médico do trabalho lá e tá bom. Arranjou alguma coisa no governo lá e ficou por lá. Você está entendendo, sim ou não? É igual você pegar alguém que ele sente o chamado de Deus na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que você tem que ser astuto como a serpente e simples como a pomba. Se você não tiver astúcia, olha aqui para mim. 1 Samuel capítulo 16, versículo 34, diz assim: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. Quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, ele ia lá e matava. Ele já era experimentado. Existe uma coisa dentro de você que chama luta ou fuga. Você já viu reportagem de mãe que levanta carro para tirar um filho de baixo? Carro de 2.000 quilos. É um instinto de luta ou fuga. Você tem um ápice de adrenalina dentro de você. Uma injeção de adrenalina absurda. Eu vi uma mulher que ela levantou um portão de 3.600 quilos, com 54 quilos, para tirar o filho de baixo. Ela é super mãe? É uma super mãe. Davi, quando se viu de frente com o leão, a primeira vez, Deus estava preparando ele. Se ele tivesse recuado, fugido, ele nunca enfrentaria Golias. Se ele tivesse fugido do urso, ele nunca enfrentaria Golias. Está entendendo? Ele estava experimentado. E olha só, ele não foi lutar com Golias na habilidade de Golias. Ele não foi pegar a espada. Presta atenção. Ele não aceitou a roupagem de Saul. Saul tentou botar uma vestimenta nele de guerra, que era aquela toda entrelaçada de fio de ferro. Ele falou: isso aqui não vai servir em mim não. Sabe o que ele fez? 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Ele tomou um cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do rio e colocou no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. Meu amadão, você não vai guerrear com os outros no terreno dos outros. Você não vai entrar em discussão, em debate que não convém a você. Em Salmos, Davi diz assim: eu não me envolvo com coisas grandes demais para mim. Tem situação que a pessoa fala: o que você acha de tal igreja? Eu falo: não me envolvo com coisas grandes demais para mim. Ah, mas você não acha? Não, a igreja não está aberta desde as 7 da manhã, a outra está aberta lá. Ah, mas você não acha que eles pedem muito dinheiro? Não, eles estão abertos desde as 7 da manhã. Eles têm que sustentar, né? O pastor, quem está ali abrindo a igreja, é ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? A ignorância, duas coisas têm roubado o amor das pessoas. Primeiro, a ignorância. Segundo, a ignorância e a maldade, sabe? Maldade, né? O mal tem se multiplicado na terra. É bíblico que nos últimos dias o mal se multiplicaria, o coração de muitos esfriaria. Se seu coração tem esfriado, meu irmão, aperta para a vida, porque o inimigo tem te roubado. Tem te roubado, presta atenção. Então Davi, ele foi lutar com Golias com 5 pedras. Sabe o que ele falou? Que eu sou cachorro para você vir comigo contra a pedra? Ele falou: fica tranquilo, porque daqui a pouco eu te arranco a cabeça. Olha só. Você acha que ele foi, ele saiu correndo com a funda e jogou a esmo? Não.
Ele sabia o que estava fazendo. Posso ouvir um amém? Quando você vai tocar um violão para Deus, você tem que ter domínio. Pastor, eu não tenho domínio, então vem. Começa a fazer aula. Pastor, eu quero ser líder, mas eu não tenho domínio. Começa a ler a Bíblia, começa a ler livros, começa a ler o livrinho do IV, posso ouvir um amém? Vem para o instituto. Pastor, eu quero ser pastor, então vai para o Cefap, curso de formação e aperfeiçoamento pastoral. Pastor, eu acho que sou melhor que você. Tomara, em nome de Jesus, eu quero pelo menos 12 líderes melhores do que eu aqui na igreja. Só 12. Amém? Que eu quero te dar essa oportunidade de você ser enviado em nome de Jesus. E abrir uma igreja, a igreja lotar 10, 15, 30, 50 vezes mais do que essa. Amém? Mas vai lá, quero ver você lá, em nome de Jesus. 7º e último ponto. Davi estava de olho no prêmio. Até eu escrevi, apaguei, umas 4 vezes. Prêmio, pastor, tem prêmio para quem está em Cristo? Tem prêmio? Claro que tem. Alguém vai servir a Deus sem prêmio? Viver uma vida em que você recusa o mundo. Mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6. Abre aí comigo. Porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Eu vou buscar a Deus, não vou ter recompensa? Que Deus é esse? Vou ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas? Deus não vai ser fiel comigo? Eu vou suprir a carência, a necessidade da igreja, das pessoas, e Deus não vai ser bom comigo? Eu vou deixar minha família, eu vou deixar de estar em casa uma hora dessa, daqui a pouco nós vamos ter reunião de líderes. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou de olho no prêmio. Eu estou de olho no prêmio, e não é financeiro. Não é financeiro, porque senão eu estava dando aula até agora, ganhando 70, 80, 100 reais hora aula. A vida, entenda uma coisa, para você que trabalhou o dia inteiro, você vir na igreja às vezes é um momento de descanso. Mas olha aqui, você veio por uma recompensa também. Seja ela uma paz que ninguém entende, que é a paz que excede todo entendimento. Seja ela porque o teu coração queima em benignidade, de vontade de fazer o bem, e aquilo traz um prazer imenso, sim ou não? Se ajudar alguém que precisa, é um prêmio ou não? Puxa vida, a pessoa fala muito obrigado. Muito obrigado, é um prêmio. Quando Davi, ele vai contra Golias, ele diz aqui, 17:26. Então, 1 Samuel 17:26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferira ao filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Isenção de impostos, casava com a filha do rei, virava príncipe, uma série de benefícios. Pastor, então você está falando que eu tenho que servir a Deus por interesse? Querido, quem não tem interesse em servir a Deus com algo plausível, sólido, vai desistir de servir a Deus. Daqui a pouco vai parar. Daqui a pouco, a hora que acabar a gasolina, você para. O que é a gasolina, pastor? É o momento, é o mover, é as motivações positivas, é quando você está na igreja, você encontra alguém que também está na igreja e você casa. Passou. Depois do casamento veio o quê? Luta, dificuldade, alinhamento relacional. Um nasceu na casa e a mãe falava: pode ficar tranquilo, meu filho, deixa o seu quarto de qualquer jeito. E a outra vem de uma casa toda organizada. Estou falando lá de casa isso aí, tá? Minha mãe arrumava meu quarto. Aí casei com uma mulher que tem mania de arrumação. Pensa. Agora,
Vem o primeiro filho, a pessoa para de servir a Deus. Por quê? Porque está difícil, não é fácil. Está entendendo? A pessoa está na igreja e está batalhando, ela recebe um emprego. Ela fala, puxa, recebi um emprego que eu queria. Cadê você, meu irmão? Então, né? Agora eu estou trabalhando. Tenho pouco tempo para servir a Deus. Não tem interesse. Não tem continuidade. Quando uma pessoa ela serve a Deus sem interesse verdadeiro, pastor, por que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, por gratidão. Eu preciso pagar para Deus. Sinceramente. Ah, mas Jesus já pagou. Mas eu preciso pagar com a minha vida. Eu estou devendo, e estou devendo muito. E vou morrer nessa terra e não vou ter condição de pagar tudo ainda. Vou ficar devendo, graças a Deus. Segundo, eu sirvo a Deus, eu estou falando Rodrigo aqui, tá? Eu sirvo a Deus porque eu quero mostrar para os meus filhos. Meu amado, o que está fazendo aí, meu? Desliga aí para nós. Eu sirvo a Deus porque eu quero mostrar para os meus filhos que Deus é bom, que Deus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Por isso que eu estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus por isso. O que mais, pastor? Eu sirvo a Deus porque o Espírito Santo está dentro de mim. E eu tenho um fogo que não dorme. Eu tenho um fogo que não se apaga, é um chamado. Me traz prazer, me traz alegria, contentamento, esperança. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar, mas com um propósito. Não venha por vir, não sirva por servir. Pastor, me ensinaram a servir por servir. Davi cuidou das ovelhas do pai dele. Davi foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mas uma coisa ele entendia, ele foi chamado por Deus para ser rei em Israel. Depois dele ter enfrentado Golias, gente, ele foi perseguido. Saul falou para ele, olha, você não vai, você só vai casar com a minha filha se você arrancar 100 prepúcios dos filisteus. Ele foi lá e arrancou 200. 200, por quê? Ele estava de olho no prêmio. Ele não parou. Saul começou a persegui-lo. 14 anos morando em caverna, se escondendo, fugindo de Saul, até que Deus desse cabo de Saul. Quando isso aconteceu, se tornou rei em Israel. Quando ele caiu com Batseba, a vida dele virou uma loucura, perdeu o filho, o braço direito dele se tornou o pior adversário, que foi Absalão. Mas ele não desistiu. Ele não parou. Porque ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. Sabe por que você precisa servir a Deus? Você precisa ter um coração interessado no teu propósito. Amém? Você nunca vai entender se você não tiver propósito. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Você que está na tua casa, se coloca de pé. Feche os teus olhos. Quero orar com você agora, antes de encerrar o nosso culto. Em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor Jesus, colocar a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, diante da Tua presença. Nós sabemos que não é fácil. O maior gigante que nós temos para enfrentar não é Golias, não é o diabo, por mais que ele seja o inimigo da nossa alma. Ele usa sim as brechas que sem sabedoria, sem entendimento, nós entregamos a ele. Mas hoje eu convido o Teu Espírito Santo a estar nesse lugar. Eu convido o Teu Espírito Santo a ministrar, Senhor, sobre cada coração, cada homem, cada mulher que está me assistindo agora pelo Facebook, pelo Instagram.
Cada pessoa, Senhor, que está recebendo essa palavra, a enxergar em si mesmo a identidade, a servidão, as habilidades que você perdeu, a astúcia, aquilo que de alguma maneira essa crise, essa pandemia roubou de você. Você perdeu o foco, você perdeu os olhos no chamado. Mas hoje o Senhor está falando com você. Hoje Ele está abrindo os seus olhos. Tem um prêmio, e o prêmio está em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz: corro não sem meta, luto não dando socos no ar. Não que eu seja perfeito ou tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficaram, me volto para as coisas que estão diante de mim, prossigo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh Pai, visita a cada um nessa noite. Existe uma vocação dentro de você, por mais que você não saiba ou não conheça. Existe uma vocação superior que Deus te deu quando você nasceu. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já lhe conhecia. E hoje Ele sopra em você, sopra sobre o seu dom espiritual, a sua habilidade. Ele sopra em você agora. Eu declaro que você não vai descansar a sua alma enquanto não estiver cumprindo o seu propósito nessa terra. Eu declaro que Deus vai falar com você, Deus vai gritar no seu interior, até que você supra a vontade do seu Pai que está nos céus. Que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que lança a mão do arado não é digno de olhar para trás. E se o fizer, a minha alma não está nele. Assim diz o Senhor. Não perca a sua alma, não perca o Espírito Santo. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Duas coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Três coisas. E a palavra. Mas o amor é a maior delas. Que o seu coração transborde de amor pelo próximo, de amor por si, de amor por Deus, de amor pelo propósito. Porque o amor que vem de Deus é dom. Não foi dado por homens, mas é o amor ágape. O amor que entregou o seu próprio Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Que Deus esteja fortalecendo você agora. Que Deus esteja curando as pessoas ao seu redor agora. Se você está enfermo, receba a cura agora. Colocamos a vida do Carlos Federico diante da tua presença e declaramos cura sobre toda a atividade cerebral dele agora. Colocamos a vida, Senhor, da Marlene Olívio, Senhor, e declaramos cura sobre ela na autoridade do nome de Jesus. Colocamos o apóstolo Edilson diante da tua presença. Oramos e declaramos cura sobre ele agora. Oh Pai, que ele receba a cura agora, no nome de Jesus. Colocamos também a vida do Carlos Olívio diante da tua presença e damos uma ordem agora: Carlos ressuscita, Carlos vivifica no nome de Jesus. Acorda, Carlos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Rei. Aleluia! Aleluia! Oh, papai! Aleluia! Prepare com carinho a sua primícia, seu dízimo. Prepare a sua oferta com amor, com gratidão. E saiba que o Senhor é contigo, em nome de Jesus.
de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Senhor, quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Senhor, quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Senhor, quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Estenda a sua mão, vamos orar, abençoar nosso dízimo, nossa oferta. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos a Ti agora, Pai, a nossa semente, a nossa fidelidade, Senhor. Cremos que o Senhor é poderoso, a Tua palavra é poderosa, Senhor, que nos diz, Pai, que quando somos fiéis, nossos celeiros se enchem, a fartura em nossa casa e tudo o que fazemos prospera. Nós cremos nesta palavra e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto. Quero abençoar você agora para ir para sua casa. Levante as suas mãos, receba em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigada por este culto. Obrigada pela Tua presença. Senhor, vá com cada um para suas casas agora, Pai. Adentrem as suas casas, Pai. Espírito Santo, toca aqueles que ficaram, Deus, em suas casas. Seus filhos, abençoa o trabalho, abençoa essa semana, Senhor. Seja uma semana de vitória, de bênção. Nos cobre com Teu Espírito Santo. Nos guarda debaixo das Tuas asas, Senhor. Que você seja revestido pela proteção de Deus, querido. Em nome de Jesus Cristo, vá em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vá na paz do nosso Deus. Glória a Deus.